neste tempo de culto, te conduza na direção daquilo que Deus quer falar ao teu coração, para além daquilo que nós estamos fazendo aqui na CNE, para a sua vida como um todo. Que Deus te abençoe neste tempo e fale ao teu coração, porque nós estamos aqui reunidos no nome e na presença do Deus Criador, do Resgatador e do Santificador, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Que assim, que o reino de Deus venha até nós, que seja feita a vontade dele em nossas vidas. Filipenses 2:5 nos mostra, nos fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. Assim eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã em Cristo. Quero te convidar para que realmente nossos lábios agora possam estar confessando que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus que é Pai. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso
assim, Senhor, que nós declaramos e confessamos a nossa fé em Ti, Jesus Cristo, o nome que está sobre todos os nomes. Deus, Tu que é Pai e soberano, Senhor, obrigada. Obrigada por quem Tu és. Obrigada por esse amor tão grande por nós, pecadores, nós que quem somos, Senhor, para sermos libertados, para sermos tão amados, de forma tão intensa, Senhor, ao ponto de entregar o Seu Filho, Jesus Cristo, para vir ao mundo, se tornando luz do mundo e vindo com um propósito de ir em direção à cruz, para a remissão dos nossos pecados, para que voltássemos a ter reconciliação contigo, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada. Nós não temos palavras para dizer o quanto nós somos gratos a Ti. Reconhecemos, Senhor, a Tua grandeza, a Tua soberania. E queremos, sim, através desses louvores, dizer que Te adoramos, Pai. Te adoramos, Jesus Cristo. E Te adoramos, Espírito Santo de Deus, que vem e nos dá a consciência, o entendimento de que Jesus é o Senhor. Jesus é a nossa salvação. Assim, Senhor, nós nos rendemos aos Teus pés nesse momento. Se há alguma ferida em nosso coração, se há algo, Senhor, que precisa ser curado, ó Deus, Jesus, é no Teu nome, Senhor, que nós rogamos que haja cura, transformação, restauração na vida daqueles que estão nos ouvindo. Que assim seja, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor, e vem fazer morada em nós. Te rogamos também pela palavra que o pastor Renato vai nos trazer, que seja para a nossa edificação. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Olá, minha sincera oração a Deus é que esse tempo de reflexão na palavra possa encontrar na sua vida um espaço fértil, que a palavra de Deus ela possa direcionar decisões, que ela possa direcionar pensamentos, sentimentos, na direção daquilo que Deus mesmo tem preparado para você. Cada um de nós tem oportunidades de encontrar-se com Deus. Deus proporciona isso. E quando Ele quer nos falar, Ele nos coloca diante de muitas perguntas que nós mesmos precisamos nos fazer. Perguntas que ajudam quando nós, por exemplo, ouvimos uma pregação. Quando o pregador começa com uma pergunta, significa que ele vai passar praticamente a pregação inteira tentando responder. Ao menos a gente precisa dizer isso com bastante humildade, tentando responder. Porque a palavra de Deus é muito mais complexa, larga e profunda do que a gente consegue comportar dentro de 20 minutos, meia hora. A pergunta, então, que a gente vai fazer hoje diz respeito a quais critérios nós usamos para pautar nossas decisões e escolhas. Quais critérios nós usamos para nos decidir a respeito de algumas coisas? E a primeira resposta poderia ser: na maioria das vezes a gente não usa critério nenhum, a gente só reage às situações. Somos surpreendidos pelas coisas que se achegam até nós e a gente vai reagindo.
Em grande medida é isso mesmo, nós somos muitas vezes apenas reativos. Nós não somos propositivos, nós planejamos em grande medida muito pouco. E dependendo também em qual cultura você cresceu, é muito comum que isso de fato seja assim. Nós seguimos adiante sem alguns planejamentos, nós reagimos. Nós não chegamos a refletir, de certa forma, o que virá, e nem por onde nós de fato gostaríamos ou pretenderíamos seguir. Mas também existem outros fatores que afetam nas nossas escolhas e decisões, quer isso seja consciente, quer não seja consciente. Existem sim coisas que nos afetam, coisas que nos direcionam, coisas que nos influenciam. Por vezes nós poderíamos dizer que a cultura do nosso tempo é algo que nos influencia. Cultura é tudo aquilo que está ao nosso redor, a forma de ser, viver, agir, tudo aquilo que nos envolve e que de forma inconsciente nós repetimos no nosso dia a dia sem pensar muito a respeito. Até no nosso vocabulário, até na nossa forma de nos vestir, na nossa forma de falar e interagir, isso tem a ver com cultura. E é claro que cada cultura tem o seu próprio, não necessariamente é algo negativo. Cultura pode ser algo muito positivo que pode nos auxiliar, sim. Mas como eu disse antes, depende de qual cultura, em qual cultura nós estamos envolvidos. Ela então nos ajudará ou dificultará nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Algumas vezes nós pautamos em experiências pessoais. Nós fazemos algumas experiências pessoais durante a vida, vamos agregando ao nosso intelecto, às nossas memórias, algumas experiências pessoais, e elas vão determinando por onde então nós vamos seguir. O que nos agrada, o que não nos agrada, aquilo que nós rejeitamos, ao que nós nos aproximamos. São coisas assim que a gente diz, eu já fiz essa experiência, então vai ser assim. Algumas vezes é assim, até mesmo nos lugares onde nós convivemos, em comunidades, em igreja. Nós já fizemos isso e não deu certo. E daí a gente nunca mais faz, porque a experiência pessoal depois encontra qualquer possibilidade de iniciativa. Algumas vezes também tradições familiares, dependendo da forma como as famílias interagiam ou agiam, isso determina como nós tomamos decisões. O que nós queremos ou não queremos, o que a família fazia ou não fazia. Aquilo algumas vezes que a família fazia faz com que nós tomemos decisões contrárias àquilo, porque as memórias são ruins. Ou seja, querendo ou não, eles também nos influenciaram nas decisões e escolhas. Algumas vezes tem a ver com moda. Já viu aquela época das calças de boca de sino? Calças largas, aquelas camisas daqueles homens bem apertadinhos, assim, colado com 2 botões na frente aberto, aquelas imagens da década de 60, 70, aquelas costeletas enormes, o penteado com sei lá, um tipo de gel, parece uma parafina, sei lá como era o nome daquilo. Cada época tem o seu vestuário, ou seja, a gente olha fotos mais antigas, nós vamos nos surpreender, porque aquilo foi determinado não por decisões conscientes, era moda. Assim como daqui a 50 anos, filhos e netos olharão para as nossas fotos e darão boas risadas do nosso jeito de vestir, as cores que nós priorizávamos. Por quê? Porque as decisões que eles tomarão são diferentes das decisões que nós tomamos no nosso tempo, por causa das coisas que estão nos influenciando. Por exemplo, a moda. Algumas vezes, a influência vem de amigos. Amigos nos influenciam muito nas temáticas que abordam, nas coisas que perguntam, naquilo que fazem. E conforme nós vamos interagindo com essas pessoas, elas vão deixando marcas em nós, nas nossas decisões, na forma como nós optamos por certas coisas, na forma como nós fazemos algumas coisas. Nós somos, sim, influenciados por aqueles que são mais próximos de nós. Ou, talvez, a nossa formação profissional. Essa, sim, nos afeta muito, porque, de alguma forma, ela tem a ver também com a nossa vocação, com aquilo que, de alguma forma, Deus também já colocou dentro de nós e que determina muitas das nossas decisões. Algumas vezes nós estamos daí confusos com a nossa vocação e por vezes diz respeito àquilo que nós optamos em fazer e que não era necessariamente uma correspondência com aquilo que Deus colocou dentro de nós, no nosso código genético de cada ser humano já.
E a vocação, então, é vivenciada quando nós reagimos àquilo que nos dá, sim, satisfação, mas que não necessariamente precisa nos dar profundo prazer, mas sim consciência de realização de um propósito. Isso também nos influencia nas nossas próprias decisões, mas existe uma coisa que nos influencia muito, que é a propaganda. Você alguma vez já fez uma busca aí na internet ou no seu celular por algum produto e daí depois você vê por todo lado que você passa dentro das suas mídias sociais, dos e-mails, do Instagram, do Facebook, um monte de propagandas daquele ladozinho ali piscando, refletindo tudo aquilo que você precisa ou, na verdade, queria comprar? Propaganda determina muito. Dependendo dos filmes, dependendo se você assiste ainda a TV aberta, das novelas, séries, minisséries, tudo isso acaba determinando, porque são propagandas de coisas de forma, por vezes, muito intencionais, colocadas para nos direcionar para tomarmos decisões. Algumas vezes também o que determina as nossas decisões, as nossas escolhas, são posicionamentos ideológicos. Tudo aquilo que não está de acordo com o partido no qual eu voto é errado. Tudo aquilo que não está de acordo com a sigla ou com a cor que eu prefiro está errado. Isso é liberdade, poder escolher a partir dessas coisas? Essas questões todas, elas me levam a pensar que talvez nós não sejamos assim tão verdadeiramente livres como seres humanos para escolher, para decidir, nem mesmo o que nós queiramos. As decisões, por vezes, são muito pré-determinadas por uma série de coisas, dependendo no momento ou no contexto no qual nós estamos inseridos, da influência dos nossos professores que indicaram certa literatura para nós lermos durante o período de faculdade ou ensino médio, e nós nem nos demos conta que existia uma gama muito maior de possibilidades de outras coisas para ler, e formulamos um pensamento ideológico, na verdade, e não crítico, não a partir de uma liberdade pretensa que muitas vezes nos é apresentada. Somos realmente livres ou algo pré-determina as nossas decisões? Nós estamos numa série de pregações, mesmo que a gente não tenha formulado isso tão assim, mas uma série de pregações que falam a respeito da soberania de Deus e responsabilidade humana. E nessa série de pregações, uma delas, essa de hoje, diz respeito à relação daquilo que nós estabelecemos como liberdade própria de escolha e decisões ou pré-determinações. Na teologia, na verdade, nós chamamos isso de livre-arbítrio ou predestinação. Na verdade, isso é uma caracterização de uma forma, uma tentativa de explicar algo que diz respeito à salvação. Não é tanto próprio do nosso cotidiano, do dia a dia. Esse termo, livre-arbítrio, não diz respeito somente às decisões pelas quais eu preciso arcar com as responsabilidades. Na sua origem, livre-arbítrio estava se relacionando com a liberdade do ser humano de agir em favor da sua própria salvação. E a outra forma teológica de explicar isso seria predestinação. Deus nos predestinou à salvação ou à condenação. Em grande medida, esse vocabulário, por vezes, é até estranho aos temas bíblicos, à abordagem bíblica, mas está muito presente nas histórias que conta. Quando nós pensamos a respeito dessa discussão de liberdade ou de predeterminação, isso tem muito a ver também com o nosso dia a dia. Como eu ajo e reajo. Não apenas com relação se eu sou um agente nas questões que dizem respeito à minha salvação, ao meu relacionamento com Deus, ou se eu sou um alvo desse agir gracioso de Deus. Não tem a ver apenas com isso. Mas essa relação de liberdade e pré-determinação, ela diz respeito a decisões e escolhas que nós fazemos. Qual liberdade e qual a intensidade dessa liberdade que nós temos para escolher, ou pelo que sou influenciado. Para nos ajudar um pouco nessa direção, eu quero te convidar a abrirmos Atos capítulo 2.
Em Atos capítulo 2, nós temos o discurso de Pedro num momento muito importante, que é o Pentecostes. É o lançamento, é a pedra fundamental da missão de Deus através de pessoas, aquelas pessoas que são caracterizadas, então, logo depois, como a igreja de Deus, o povo de Deus em missão. E nesse contexto do capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 22, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, faz um profundo discurso que nos leva a perceber um pouco essa relação de liberdade, de predeterminação de Deus, de responsabilidades, de consequências e da intervenção de Deus, coisa que também nós vamos conversar no próximo encontro. Atos capítulo 2, versículo 22 até o versículo 25, que eu passo a ler na NVI, na Nova Versão Internacional. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Essa é a forma como Pedro coloca, inspirado pelo Espírito Santo, a questão da predeterminação e liberdade, ou que nós algumas vezes chamaríamos de livre-arbítrio. Quando Pedro pregou sobre a condenação de Jesus, inspirado assim pelo Espírito Santo, formulando essa relação, ele coloca algo desafiador. Já segundo Atos 2:23, Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, segundo a versão de Almeida. Ou, como então a própria NVI vai nos mostrar, por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Ou seja, esse discurso está mostrando que aquilo que aconteceu com Jesus não estava fora daquilo que Deus predeterminou e conhecia. O pré-conhecimento de Deus a respeito de todas as coisas. A onisciência de Deus. Repetindo, aquilo que aconteceu com Jesus não surpreendeu a Deus. Porque essa história de surpreender a Deus só cabe na mente de alguém que não conhece a Bíblia, porque ele não tem como surpreender a Deus. Ele é presciente de todas as coisas. E é isso que Pedro está resumindo e colocando. Nenhuma das nossas decisões, nenhuma das nossas escolhas surpreende a Deus, porque ele já conhece todas elas, do início ao fim, porque ele não está pré-condicionado ao tempo, ele não está limitado àquilo que nós conhecemos como tempo. Ele perpassa toda a existência e todo o tempo. Por isso, todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, tudo aquilo que nos acontece já é conhecido por Deus, do início ao fim da nossa vida. E isso é muito bom. Por uma série de motivos, isso é muito bom. Agora, o que Pedro coloca nessa sua palavra desafiadora aponta também numa outra direção, porque logo em seguida ele testemunha contra os seus próprios ouvintes, dizendo a eles, sim, que Deus permitiu que isso acontecesse. Olha só, Deus permitiu que isso acontecesse, mas não necessariamente que foi ele que o fez, porque Pedro diz, vocês o mataram com a ajuda de homens perversos, pregando-o na cruz. Veja bem a relação que nos é colocada aqui de um Deus que tem pré-conhecimento de todas as coisas, que sabia que Jesus seria condenado, mas ao mesmo tempo responsabiliza os ouvintes dizendo, foram vocês que o mataram. Vocês têm responsabilidade nisso, através das decisões que foram tomadas.
Exatamente essa relação entre ação soberana de Deus e responsabilidade humana marca inclusive a morte de Jesus. E neste tempo que antecede a Páscoa, é nessa direção que também nós precisamos pensar, culminando então naquilo que nós já sabemos que aconteceu e que Pedro aqui também logo em seguida vai nos lembrar. Depois Pedro segue adiante, reafirmando essa soberania de Deus. Mas, esse mas, aqui nesse caso, é muito bom no versículo 24. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Vejam bem de novo como Deus intervém nessa história e a modifica, a redireciona, mas cumprindo um propósito pré-determinado. E depois, se a gente olhasse lá no versículo 36 adiante, nós vamos mais uma vez perceber que esse é o ponto para onde tudo culmina, para onde aponta, e que no período da Páscoa, no domingo de Páscoa, nós somos então lembrados novamente sobre essa ação de Deus. Foi Deus quem crucificou Jesus? Não. Foram seres humanos que, levados por seus próprios interesses, quiseram descartar aquilo que Deus estava fazendo, agiram contra Deus. Ou seja, é possível que seres humanos ajam contra Deus? Sim, a Bíblia inteira, de Gênesis capítulo 3 até o final de Apocalipse, mostra que sim. É possível sim que seres humanos ajam por interesse próprio contra Deus. E nesse caso, de forma consciente, porque eles buscam até ajuda. Eles buscam ajuda para agir contra aquilo que Deus quer que seja feito. Esta é a natureza do ser humano que nos é revelada nesse trecho tão curto que Pedro nos coloca, mas apontando exatamente nessa direção que mostra uma soberania de Deus que não exime o ser humano da sua responsabilidade, porque este ser humano naturalmente nascido é rebelde contra Deus. E essa natureza que o ser humano carrega se rebela contra Deus em um contexto, inclusive quando Deus mesmo estava mostrando que aquilo que acontecia através de Jesus era obra dele. Deus fez isso, ou seja, os milagres de Jesus. Ele foi aprovado por Deus, esse Jesus, diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais. Mas mesmo assim, as pessoas tendo visto aquilo que Jesus fazia, ou até mesmo vendo o que Jesus está fazendo, podem se voltar conscientemente contra esse Deus para tentar eliminar aquilo que Deus está fazendo. Porque foi isso a tentativa de assassinato de Jesus e, por fim, o assassinato de Jesus. Jesus foi assassinado por pessoas más, iníquas, por nós, seres humanos naturalmente nascidos. Quando Deus contraria por vezes os nossos interesses, nós corremos o risco de querer assassiná-lo. É o que a palavra está nos revelando do início ao fim. Nós nos rebelamos contra Deus. E o ponto máximo dessa rebeldia do ser humano qual é? Procurar se livrar de Deus. É isso que a morte de Jesus comprova, que o ser humano, quando Deus se aproxima demais dele, e esse Deus apresenta para esse ser humano interesses que não lhe são próprios, que não vão ao seu encontro, o ser humano sim pode lutar com todas as forças ao ponto de querer matar Deus. O que Deus estava comprovando em Jesus, revelando então a natureza com a qual cada um de nós nasce. Assim como nós somos. Deus ficou passivo nessa situação? Não, de forma alguma. Deus não estava nem um pouco passivo, ele estava totalmente ativo, revelando nitidamente a natureza humana, que se rebela contra ele, sem causa. Pelo contrário, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus e desaprovado pelos seres humanos. Essa relação que por vezes nós temos tanta dificuldade de entender, quando Deus parece estar passivo diante de algumas situações,
quando na verdade está totalmente ativo, agindo, porque ele tem pré-conhecimento e propósito determinado, mesmo quando as coisas todas se rebelam contra ele. Nós vamos chegar logo mais nesse ponto, com relação ao que acontece quando algo se rebela contra Deus. Mas aqui já nos é mostrado, Deus deixou de agir? Não, ele cumpriu o que ele predeterminou, ao ponto de que aquele Jesus que tinha sido morto pelo ser humano foi ressuscitado por Deus, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte. A história do profeta Jonas nos mostra que quando Deus quer fazer algo através da vida de alguém, ele o fará. Jonas é um rebelde que de forma consciente vai na direção oposta daquilo que Deus lhe tinha colocado como objetivo. Deus queria que Jonas desempenhasse uma função específica e com prazo determinado. Não era algo para a vida inteira. Deus não tinha dito a Jonas que ele seria missionário a vida inteira em Nínive. Não. Que ele estaria na Síria pela vida toda. Não era isso. Era algo pré-determinado, que Deus queria, uma tarefa específica que Deus queria que ele realizasse. E ele toma uma atitude ousada de ir na direção exatamente oposta daquela que Deus lhe havia colocado, por liberdade que lhe havia sido concedida. Mas quando Deus quer fazer a obra, Jonas não vai escapar, porque ele vai atrás. Deus é soberano. Algumas vezes nós temos uma ideia de que Deus é mais ou menos alguém meio inocente, que fica distanciado e que fica pedindo escusas e desculpa quando alguém não faz a vontade dele, tipo meio tímido. Que Deus é esse? Não. Quando Ele quer fazer algo através da minha vida e da sua vida, Ele o fará. Ele o fará. Quer eu goste disso ou não goste, quer eu queira, quer eu não queira, Ele fará. Desculpa dar tanta ênfase nisso, mas nós precisamos resgatar essa imagem de um Deus que é apresentado na Bíblia. E não essa imagenzinha de um Deus que é surpreendido se eu o agrado com um sorriso ou com um louvorzinho. Surpreenda a Deus. Não é possível. Quer eu concorde ou discorde, quer eu aceite ou tenha ressalvas, Deus é soberano e Ele fará aquilo que Ele tem como intenção de fazer através da minha vida e da sua. Não é só com Jonas isso? Não é. Porque quando ele tem um propósito, a natureza dele permanece a mesma, imutável, ele levará a bom termo aquilo que ele começou. Ele o fará. Nós somos chamados com laços de amor na direção desse Deus. Mas caso seja necessário, as situações da vida nos engolirão e seremos cuspidos numa praia onde Deus aponta a direção e diz, assim como eu te disse antes, agora segue daqui para frente na direção daquilo que eu te propus. Esse é o nosso Deus, o Pai de Jesus, o soberano Senhor, que nos dá liberdade, mas predetermina quando quer cumprir algo através de nós. A história de Jó já nos aponta que Deus precisa dar autorização ao diabo para que ele encoste em um dos seus amados e escolhidos. Deus precisa permitir e o diabo precisa pedir permissão para que isso aconteça. Porque Deus então também tem um propósito com isso. Mas naqueles escolhidos de Deus, nos amados de Deus, o diabo não tem poder. Sobre esses, o diabo não tem autoridade. Eles pertencem e foram comprados pelo próprio Deus. A história de José do Egito, ela nos mostra que quando Deus tem um propósito maior, Ele até pode usar a maldade de irmãos ciumentos e ranzinzas para alcançar seu objetivo de levar a salvação, inclusive a esses irmãos malvados e ranzinzas e ciumentos. Porque é isso que José, no final da sua história, nos revela.
No finalzinho de Gênesis, somos surpreendidos por um José, capítulo 49 e 50 de Gênesis, nos mostrando que aquilo que era de interesse pré-determinado de Deus foi cumprido através da sua vida. E um José que não era ranzinza, nem vingativo, consegue perceber isso que Deus levou a bom termo, inclusive através das maldades que foram concretizadas por aqueles irmãos. Porque quando Deus quer, Ele usará inclusive essas situações. Não que Ele tenha criado essas situações. Vejam bem, não é isso que Gênesis está nos mostrando, e a história de José também não. Mas Ele as usa para levar a bom termo aquilo que Ele quer alcançar. A história de Abraão, Davi, Moisés, Paulo, elas nos mostram que mesmo através da covardia, um homem covarde, como era Abraão, se nós olhamos o pai da fé, tem lá seus momentos de bastante covardia, em mais de uma situação, inclusive. Mesmo assim, Deus pode usar, e usa, e faz dele instrumento para abençoar toda a humanidade, como Ele tem feito agora, nesse momento, falando conosco, chegando essa promessa de salvação a nós. Deus pode usar um Moisés assassino. Lembra que Moisés era um assassino que matou um egípcio e saiu correndo para o deserto? Deus pode usar homens intempestuosos, como era Moisés, de temperamento forte, reativo a situações sem planejamento, achando que estava fazendo o que era melhor, quando na verdade matou alguém. Deus pode usar Paulo. Lembra-se que Paulo, no mínimo, era cúmplice em assassinato do primeiro mártir cristão, Estevão, mas certamente também poderia ter sido, inclusive, assassino, porque ele saía de um lugar para o outro, perseguindo pessoas. E isso o afligiu durante toda a sua vida e ministério, mesmo depois que chegou à fé em Jesus. Ele nunca se esqueceu de ter perseguido a igreja e as consequências do que isso tinha para as pessoas e para a sua própria biografia. Mas, quando Deus quer usar essas pessoas, quando Deus vocaciona graciosamente um covarde, um adúltero como Davi, um assassino como Moisés e possivelmente Paulo, Deus mostra que Ele cumpre a sua obra, mesmo com decisões confusas e erradas que o ser humano toma. Mesmo quando esse ser humano erra o alvo, mesmo quando esse ser humano toma decisões influenciado por coisas ruins, Deus faz e pode fazer coisas grandiosas para levar a bom termo aquilo que Ele quer fazer através de uma vida. Por isso, podemos ter uma consciência muito mais tranquila na caminhada com este Deus, ao mesmo tempo com profunda humildade e reconhecimento da soberania dEle, e uma profunda empolgação, porque Ele fará. Ele fará. Isso significa que nós somos predestinados a fazer o que fazemos e nós temos assim um destino cego a cumprir, porque algumas vezes podemos cair nessa pegadinha. Existe um destino cego que quer eu queira, quer eu não queira, eu o farei. Esse pré-determinismo de todas as coisas. Ah, Deus quis assim. É destino ou é sorte? Não. Não é isso que a palavra de Deus nos mostra em nenhuma dessas histórias que nós lemos. Absolutamente não é assim que Deus vai nos predeterminar a agir como agimos, a usar as roupas que usamos, a cortar o cabelo como cortamos, a falar como nós falamos. Não, isso tudo faz parte de toda aquela área que Deus nos concede liberdade. O problema é que essa liberdade está pré-condicionada, não num primeiro momento pelo próprio Deus, mas por aquilo que Deus e a palavra de Deus nos coloca como pecado, como erro do alvo, como aquelas decisões que são tomadas por motivações confusas e erradas. E nós temos uma porção delas que nos acompanham a vida e a biografia, para a nossa vergonha ou para a nossa alegria por vezes, porque acertamos em muitas decisões, concretizamos muitas coisas. Temos muitas coisas que foram agregadas a nós exatamente por causa de decisões que nós tomamos e que foram muito boas, parte da liberdade que Deus nos concedeu, ou influenciados pelo próprio Evangelho, por pessoas que eram instrumentos de Deus na nossa vida para nos direcionar ou redirecionar na direção daquilo que nos faria bem
e nos seria melhor. Nós somos responsáveis por cada decisão e escolhas que fazemos. Assim como Pedro comprovou no discurso que ele apresenta aos seus ouvintes, dizendo que eles eram sim responsáveis diante de Deus, mas que aquilo que havia acontecido com Jesus não era um fatalismo. Pelo contrário, Deus inclusive age de forma soberana, graciosa e poderosa, salvando. E não é assim que, por vezes, muitos de nós passaram por experiências e, através dessas experiências traumatizantes, terríveis, foi que nós conhecemos a Deus, ou Ele nos sensibilizou na direção de encontrarmos a presença dEle, que nos redirecionaria na nossa própria vida? Nós precisamos sim excluir esse determinismo que muitas vezes nos acompanha, essa irresponsabilidade, dizendo que Deus quis assim. Não, existem coisas que são de responsabilidade de seres humanos, são responsabilidades de pessoas que tomam decisões, são responsabilidades de políticos, são decisões de responsabilidade da nossa nação, são decisões que são tomadas a nível daquele grupo que nós influenciamos, são decisões que nós tomamos que vão influenciar vida ou morte. Isso diz respeito sim a cada um de nós e nós somos responsáveis por essas coisas, quer sejamos pai ou mãe de uma família, de filhos, quer nós sejamos governantes ou donos de empresas, essas decisões cabem a cada um de nós. Por isso, então, como nós relacionamos essas decisões que nós tomamos, essas escolhas pessoais que nós fazemos, com aquilo que é propósito e desígnio de Deus para a nossa vida? Essa relação sempre de novo precisa se voltar para a presença de Deus, para que seja o Evangelho que nos conduza à reflexão para reagir àquilo que Deus quer. Infelizmente, mesmo fazendo isso, nem sempre parece tão fácil e óbvio, porque aquilo que predetermina muitas vezes as nossas decisões e escolhas, como eu disse lá no início da pregação, são um monte de outros fatores que não o Evangelho. E mesmo quando é o Evangelho, não significa que não passaremos por dificuldades, mas significa que Deus tem a última palavra sobre todas estas coisas, porque Deus rompe os laços da morte. Ele rompe os laços da morte. E nisso nós podemos confiar, olhando para Jesus. Se você quer refletir um pouco mais sobre isso, tem um escrito que eu gostaria de te indicar, da Liberdade Cristã, de Lutero. O reformador faz uma reflexão de como concretizar essas coisas na nossa vida. E essa relação entre escolhas do próprio Deus, que predeterminam a nossa liberdade, e as escolhas pessoais que nós fazemos, que são da nossa responsabilidade, na forma como nós agimos e reagimos no nosso dia a dia e que nos cabem, e que permanecem para nós administrarmos. Esse escrito é fantástico, bem curtinho, e com a possibilidade de ler em poucas horas, com uma profundidade inquestionável. Se você agora quer expandir um pouco mais essa reflexão, eu te indico do mesmo reformador, Martinho Lutero, um texto que é chamado do servo-arbítrio, onde ele nos apresenta muito daquilo que eu preguei aqui, a minha profunda confissão de fé e, sim, aquilo que eu creio, o meu credo, que nós não temos livre-arbítrio nas coisas que dizem respeito à nossa relação com Deus. Mas também não somos predeterminados com um destino cego, como alguns acreditam. Nós servimos ou a Deus ou ao diabo. E não somos um terceiro poder em pé de igualdade, ou com Deus ou com o diabo nas nossas escolhas. Ou nós seguimos a vida predeterminados pelo pecado, ou nós seguimos a vida influenciados pelo Evangelho, possibilitando decisões. Tirando a parte que Lutero xinga bastante Erasmo de Roterdão, o maior filósofo da época, chega a ser cômico, tirando essas partes dos xingamentos do reformador, o restante desse escrito do servo-arbítrio é fantástico. Se você quer refletir um pouco mais. De qualquer forma, quando nós pensamos a respeito daquilo que Deus colocou diante de nós, nós temos um Deus que, por fim de todas as coisas, intervém e salva e direciona
Portanto, versículo 36 do capítulo 2 de Atos, portanto, que todo o Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E é para esse Jesus que eu te convido, para você e eu olharmos juntos. Porque Ele sim é Senhor e Cristo sobre todas as coisas. E tem uma incrível capacidade para nos influenciar nas escolhas e nas decisões. Venha fazer parte disso. Se envolva com isso. O que Deus quer concretizar através da sua vida, nas suas decisões e nas suas escolhas. Vamos colocar isso aos pés da cruz. Vamos colocar isso na presença de Jesus. Quero te convidar para orarmos, para fazer isso. Colocar diante de Jesus. Ó Deus amado, é do teu interesse, é da tua vontade que nós nos voltemos mais a ti. Mas por vezes nós ainda, mesmo que creiamos ou mesmo que nem creiamos direito, nós somos confusos. Somos seres humanos influenciados por decisões, por interesses, por ideologias, por partidarismo, pelo pecado, por cultura, por família, por personalidade, por tantas outras coisas que não são o teu evangelho. Faz, ó Deus, com que isso seja minimizado em nós, perdoado e apagado, para que o teu evangelho, então, conduza todas as coisas, não a nossa obstinação ou dura cerviz. Não, Senhor, que não seja isso que marque as nossas decisões, as nossas escolhas, o que nós vamos fazer ou deixar de fazer, mas que seja a tua soberania como Senhor e Deus, nos possibilitando assim te servir. Sim, Jesus. Tudo aquilo que está diante de nós, nas necessidades de decisões profissionais, relacionais, familiares, pessoais, espirituais, tudo isso, ó Jesus amado, nós colocamos diante de Ti, porque Tu és Senhor, Tu és Cristo, Tu és Rei, Tu és aquele que reina e governa, porque tens direito e autoridade sobre todas estas coisas que foram criadas por meio de Ti mesmo. Vem, Senhor Jesus, com Teu Espírito, sopra em nossos corações, enche-nos, ó Espírito Santo, coloca-nos no caminho da verdade para que sejamos então verdadeiramente livres. Livres de todas as amarras do maligno, de toda a artimanha do diabo. Vem, ó Espírito Santo, e gera liberdade diante do Deus e Pai que nos tem chamado com laços de amor. Vem e nos liberta para sermos Teus, ó Deus eterno, e servirmos a Ti conforme Te agrada. Enche-nos, ó Pai, da Tua presença, enche cada um que neste momento olha para Ti e diz sim, amém, Senhor, que assim seja. De fato, ó Pai, amém, que assim seja. E que você assim siga sob o olhar atento, gracioso, amoroso de Deus, que Ele resplandeça a face sobre você como Deus misericordioso, como Deus que quer intervir para fazer diferença, gerar nova vida. Que Deus assim te abençoe, que Deus assim te guarde, que Ele assim por amor e graça possa te conceder da sua própria paz. Que o Senhor assim te abençoe. Amém.